Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus ensina no Evangelho como relacionar-se com o dinheiro, ou seja, a fazer bom uso dele em prol dos valores do reino, e não absolutizá-lo como uma divindade. Precisamos de dinheiro e dos bens materiais para a nossa vida, nesta realidade na qual nos situamos. Deus não quer que passemos por privações ou vivamos em condições precárias de sobrevivência. Profecia de Amós. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor: nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Palavra do Senhor. Salmo 112. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Louvai, louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com nobres do seu povo. Louvai o Senhor, que eleva os pobres. Primeira carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse:
Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Jesus ensina os discípulos a respeito do uso dos bens materiais. As coisas são necessárias para a vida humana, mas algumas pessoas podem viver em função da matéria e se esquecer do que é mais importante na existência: a justiça e a caridade. O ensinamento de Jesus é transmitido por meio de uma parábola. Um homem havia confiado a um administrador o gerenciamento dos seus bens, mas depois recebeu denúncias de que o funcionário estaria pondo seu patrimônio em risco em decorrência de má administração. Então, o patrão pediu uma prestação de contas e o administrador resolveu preparar-se quanto antes para não perder aquela função. Por fim, o patrão elogia seu funcionário, que pensou com previdência e reagiu agilmente às ameaças, movimentando os negócios parados. A exaltação do mau administrador não é por causa da injustiça e da fraude praticadas, mas pela prudência e preocupação com a própria vida. Jesus conclui a parábola assinalando que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Aqueles não cruzam os braços nem ficam lamentando o fato de que as coisas estarem difíceis, mas usam a inteligência que receberam para solucionar os problemas, mesmo que por caminhos tortos. Para os filhos da luz, não deve ser diferente. Precisam usar de astúcia para não serem surpreendidos pelos acontecimentos. A instrução de Jesus continua sugerindo
que o dinheiro seja usado para construir amigos verdadeiros e justos, que possam estar juntos no dia em que o dinheiro já não for necessário, na eternidade. Mesmo que o dinheiro seja um instrumento propício à corrupção, ele pode ajudar a construir a justiça. Assim, a fidelidade é o que mais importa. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel também nas maiores. Quem é corrupto nas mínimas coisas, quando chegam as grandes, procede do mesmo modo. Enfim, o texto se conclui com a recomendação de que o dinheiro não seja tomado como um Deus, pois não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a Deus, o Senhor, usando o dinheiro de modo honesto, ou se coloca o dinheiro como absoluto e se despreza a Deus. Vale mais apenas absolutizar o que de fato permanece: Deus e seu amor por nós. O Evangelho não é contra o dinheiro em si, mas contra o mau uso dele, a ponto de torná-lo o sentido da vida humana. Jesus ensina a utilizá-lo para prever crises e fazer aliados em prol da caridade. A felicidade humana se encontra em Deus e não nos bens materiais, como vemos em muitas propagandas capitalistas. Ela não é conquistada com a posse de coisas, mas intuída e experimentada quando nosso coração vai se libertando das escravidões. Oremos. Senhor, que tenhamos liberdade de servir e ser coerente perante a riqueza, e não nos deixemos corromper. Amém. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai a minha família. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.